gente, tudo bom? Olá, gente, estamos aqui muito felizes hoje, né, Nath? Pois é, hoje a gente tá aqui, num formato de entrevistadora, né? Muito Mas bom. acho que no canal do Dr. Diogo ninguém conhece a gente. Precisamos nos apresentar. Eu sou a Daniela Amorim. Sou Natasha Alpino. E a gente teve a honra de ser convidado pelo Dr. Diogo pra gente inaugurar aqui esse novo formato que ele vai trazer pra vocês, que é o formato de podcast, né, De podcast. E tá super animada. Super animada. E tem aqui muitos convidados já convidados marcados. especiais, muita informação importante. Então faz o seguinte, você vai se inscrever aqui no canal do doutor, ativar as notificações, que você vai fazer vai ter muito conhecimento aqui, né? Se conhece gente que quer saber sobre longevidade, saúde, né? Acho que você pode mandar. Emagrecimento é um tema muito bom, né? Então você já manda pra todo mundo que vai começar agora. Isso aí. Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho dele, a gente vai conhecer a fundo o Dr. Diogo, né? Pra quem ainda não conhece, pra quem quer conhecer um pouquinho mais, a gente hoje tá aqui pra apresentá-lo, quer dizer, ele se apresentar, né? A gente só vai conduzir. A gente só veio fazer um papel de intermediadoras aqui do Dr. Diogo Tobias. E aí, doutor? E aí, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo, é um prazer mesmo, assim, Pra ter mim, prazer é escolhido todo a meu. gente. Muito grato aí na presença aí de vocês aí, a honra é toda minha. E aí a gente vai começar esse papo perguntando o que a gente quer saber, né? Quem é o Diogo Tobias na vida pessoal, que a gente quer conhecer um pouquinho, e o nutrólogo, o Dr. Diogo Tobias também. Sim, claro. Então, eu sou Diogo Tobias, eu sou médico, nutrólogo, eu trabalho em Brasília, Distrito Federal, né? Eu tenho uma clínica chamada Pronutro, né? Ao qual nós somos um polo de atendimento de nutrologia. Essa clínica ela fica localizada na Asa Sul, né, de Brasília, e eu também realizo atendimentos online para pessoas à distância, né, que queiram, né, serem consultadas, né? E, atualmente, meu foco principal é a nutrologia, né? É tratar a obesidade, acompanhar pacientes que queiram aumentar massa muscular, pessoas que têm desejos de trabalhar melhor, né, consigo próprios a sua nutrição, a sua qualidade de vida. E eu falo muito da questão da longevidade, apesar de que para muitos colegas ainda é uma palavra que não deveria ser tão empregada, mas porque você tem que falar para a pessoa coisas positivas, né? Então, quando você começa a trabalhar com o paciente em reduzir obesidade, controlar doenças metabólicas, melhorar a sua condição física, melhorar a sua capacidade física, sua capacidade cardiorrespiratória, melhorar a sua condição de composição corporal, você está influenciando em redução de mortalidade, estatisticamente falando. Mas você não vende redução de mortalidade, você vende longevidade, né? Então eu falo que a minha pegada com as pessoas é a longevidade, né? Justamente, né, trazer uma coisa legal, uma coisa positiva para as pessoas. Perfeito. E aí, assim, é uma dúvida minha, né, como leiga, e acho que de muita gente. Qual é a diferença, assim? O que o nutrólogo faz? A diferença, de repente, de nutrólogo para nutricionista? Explica pra gente um pouquinho. Bom, o nutrólogo é um médico, né? Então, ele é uma pessoa formada em medicina e que ele é especialista em nutrologia, né? Então, ou ele fez uma residência em nutrologia, ou ele fez uma pós-graduação e, posteriormente, foi feita uma avaliação teórica e prática pela sociedade, né, que rege, né, que tange, né, a nutrologia, que é a ABRAM, né, que é o meu caso. Eu sou especialista em nutrologia porque eu fiz, né, a prova de título de especialista da ABRAM. O nutricionista é um profissional que fez a faculdade de nutrição, né? Então, nós temos muitas coisas em comum, porém temos visões e algumas prerrogativas próprias, né? Eu não tenho como falar tanto da nutrição, né, por eu não ter feito o curso de nutrição. Eu apenas conheço a nutrição, né, de fora da nutrição, né, como carreira profissional. Mas o médico nutrólogo, ele é habilitado a tanto realizar dietas do paciente, ele é habilitado a poder pedir exames laboratoriais, fazer um rastreio metabólico do paciente, pedir exames de imagem e, caso necessário, prescrever medicamentos, além de prescrição de suplementos, além de prescrição de vitaminas e dieta, né, a dietoterapia, no caso, que a gente está falando.
o médico nutrólogo também ele tem um papel, né, que assim, a gente está muito falando aqui da questão de consultório, né, o paciente de consultório, mas o médico nutrólogo ele também tem um papel muito importante no meio hospitalar. Na verdade, a nutrologia até na minha vida veio do hospital para o consultório e não o contrário, né? E depois eu vou falar até disso, né? Mas o médico no hospital, o nutrólogo, ele prescreve a dieta enteral, né, que é a dieta por sonda enteral, ele prescreve a dieta parenteral, que é diretamente na veia do paciente. Esse precisa ser exclusivamente o médico nutrólogo. Então a nutrologia ela é bem ampla, né? E, claro, a gente conta com o apoio das pessoas que trabalham, né, da nutrição, a gente conta com o apoio de outros profissionais também, né? Hoje a abordagem multidisciplinar, né, você tem, né, um resultado muito melhor com o paciente, né? E qual é a diferença de nutrologia para endocrinologia? Então, o endocrinologista é um especialista nas questões hormonais, nos distúrbios hormonais, né? Então, o endocrinologista, né, para eu explicar um pouco da diferença do que a gente faz, é importante eu falar da história da nutrologia e da endocrinologia, para as pessoas entenderem da forma que eu entendi, né? O endocrinologista, ele é um médico que, no caso, ele trata diabetes, né? O paciente diabético, né, é um distúrbio hormonal, né, da questão da insulina. Ele vai tratar o hipotireoidismo, ele vai tratar pessoas com distúrbio de crescimento. Então, ele é a pessoa que trata distúrbios hormonais. Mas, durante muito tempo, o médico nutrólogo, ele não era um médico que assumiu tanto papel no consultório. Essa questão do médico nutrólogo estar no consultório atendendo o público é uma coisa mais recente na história da medicina aqui do Brasil, até lá fora também. Ele estava muito focado dentro do hospital. O médico nutrólogo ele ficava muito inserido no meio hospitalar. Então, o endocrinologista, vendo as doenças metabólicas relacionadas à obesidade, à diabetes, ele, de certa forma, ele assumia um pouco esse papel também do tratamento da obesidade e muitas vezes ele até prescrevia dieta ou orientava o paciente ou indicava um nutricionista para poder, né, fazer um plano alimentar para o paciente. Então, na verdade, existem essas interfaces profissionais, né? O nutrólogo ele também ele não vai tratar distúrbios hormonais na pessoa, né? Mas ele é capacitado a tratar uma síndrome metabólica, ele é capacitado a tratar uma obesidade, entendeu? Então, nós temos interfaces, porém, existem questões, né, que serão muito pessoais, né, de cada profissional, né? Perfeito. E como que surgiu esse seu amor pela nutrologia, assim? Bom, o amor pela nutrologia, né, começou comigo mesmo querendo me tratar, eu mesmo querendo buscar a cura para o meu problema, porque na infância eu fui uma criança obesa, e meu pai, que é cirurgião, ele em um determinado momento, ele prescreveu para mim o que eu tinha que fazer e deu certo. E deu muito certo. Meu pai, cirurgião, né? Porque meu pai é das antigas, né? Na época dele, ele que tinha que se virar e resolver o problema do paciente, né? Então ele prescreveu e resolveu. E quando eu entrei na faculdade, eu não via a nutrologia, eu não conhecia a carreira de nutrólogo. Eu sabia que existia, mas eu não via que era para mim, né, trabalhar com nutrologia hospitalar, né? Então, quando eu me formei, eu fui para a terapia intensiva, para a UTI, porque eu gostava muito de clínica médica, né? Eu não gostava de procedimentos e na minha época de faculdade, né, ou você escolhia ser um médico que fazia procedimentos, né, como cirurgiões, ou você ia ser um médico que ia exercer a clínica médica. E como eu gostava da clínica médica, eu tinha um dom, né, com a clínica médica, eu comecei a trabalhar em terapia intensiva, mas eu não cheguei a fazer uma residência de terapia intensiva. Mas depois de um tempo trabalhando em terapia intensiva, eu fiz a prova de título de terapia intensiva e passei na prova. Então eu sou intensivista, também especialista titulado pela AMIB. E para a gente, né, passar nessa prova, né, você tem que saber dominar bem a nutrologia hospitalar, a nutrologia da terapia intensiva, que é a parenteral e a enteral, né, porque muitas UTIs você não vai ter um médico nutrólogo. E eu já trabalhei em algumas assim que o nutrólogo do paciente crítico é o próprio intensivista. Então, naquele momento, eu comecei a estudar aquele assunto e eu fui convidado no hospital que eu trabalhava a também passar nos finais de semana nos pacientes da UTI que estavam com dieta enteral e parenteral. E eu comecei a gostar. Eu comecei a achar que aquilo era uma coisa muito legal, uma ciência muito interessante. Paralelo a isso,
eu sempre gostei de nutrição esportiva, eu sempre gostei de praticar esportes, eu sempre gostei de estudar suplementação, mas eu não via isso como uma carreira. Eu via isso como algo para me atender mesmo, para conversar, passar com meus amigos, conversar com meus amigos, entendeu? Eu sempre gostei, eu sempre pratiquei muitos esportes, né? E depois a gente pode até falar disso também. Bom, então em um dado momento que eu comecei também a estudar nutrologia, eu fiz a prova da Abram, passei, e um grande amigo meu, que é meu sócio, né, o Augusto, né, ele falou, Diogo, ele falou a palavra-chave que eu precisava ouvir. A gente tem que trabalhar com nutrologia fora do hospital. Aí eu, legal, pô, vamos. Mas eu falei, vamos, porque isso é bom, é um bom negócio. Aí eu falei, é um bom negócio, mas tá bom. Ele virou para mim e falou assim, Diogo, preste atenção numa coisa. Você vai salvar muito mais gente pela nutrologia do que você como intensivista. Aí eu parei para ouvir ele. Não, eu como intensivista eu salvo muita gente. Eu entubo o paciente, eu reverto parada cardíaca, eu reverto arritmia, eu dreno tórax, eu faço um monte de coisa aqui que salva a vida do paciente. Não é isso. A nossa maioria dos nossos pacientes são pessoas que, se tivessem ido no consultório do nutrólogo, provavelmente não precisariam estar aqui. Verdade. E muitos deles já chegam muito debilitados. E muitos deles, quando saírem da UTI, saírem do hospital, vão precisar do nutrólogo para poder se restabelecer. Então, a nutrologia tem uma capacidade de fortalecer a pessoa de forma que ela pode um dia não precisar de uma unidade de terapia intensiva. Aí eu falei, eu vou fazer isso então. Agora você me convenceu. Então eu comecei a me dedicar também ao consultório e comecei a me desvencilhar gradativamente. Eu ainda trabalho como intensivista, porém não como antes, né? Eu estou assim num processo de transição profissional, mas hoje eu estudo e me dedico muito mais a nutrologia do que a terapia intensiva. E você acredita que a pessoa, quando ela passa por um processo de emagrecimento, que ela vai lá no seu consultório acima do peso, com a autoestima baixa, que ela conquista aí a autoestima de volta, você acredita que isso muda a vida da pessoa, os resultados dela? Como é que você vê esse processo acontecendo lá no seu consultório? Essa pergunta é de uma profundidade muito grande, né? E assim, você está falando se a pessoa, quando ela se ver melhor... Se ver mais bonita, né? A autoestima, né? Tudo, né? No trabalho, olha, a palavra que relacionamento. você usou é uma palavra muito positiva, né? E muito elevada. Porque a beleza, ela, hoje em dia, muita gente fala que a beleza é algo fútil, né? Mas não é verdade. A beleza, ela é um dos aspectos divinos. Sim. Né? Então, nós que íamos buscar a beleza, não é algo fútil. O que muita gente confunde é a estética com a beleza, né? Então, a gente não pode confundir as duas coisas. As duas coisas têm a sua serventia. Mas a pessoa buscar a beleza pela saúde, ela está buscando uma coisa muito boa para ela. E ela se vê melhor, ela tem uma força muito grande para ela conquistar muita coisa na vida dela. Então, a pessoa buscar a beleza é algo fundamental. Até porque ninguém vai pagar, ninguém vai comprar e nem vai gastar o seu tempo para tratar uma doença que ela não tem. Então ninguém vai gastar uma quantia, investir tempo, dinheiro, para tratar uma diabetes que não aconteceu, para tratar uma obesidade que ela não tem, para tratar um AVC que ela não teve. Não é verdade? Então, mas ela pode buscar uma beleza. Ela pode, pela beleza, evitar tudo isso que a gente está falando, buscando isso. Não, com certeza. Acho que assim, até a qualidade de vida, né, em relação, por exemplo, ao filho. Eu tinha uma amiga que ela era bem obesa, assim, bem acima do peso, e ela nunca ligou. E aí ela engravidou, engordou mais, e ela falou, não, agora eu vou fazer uma bariátrica porque eu tenho um filho. Eu preciso ter qualidade de vida para cuidar do meu filho, né? Imagina a pessoa obesa, ela falou, não consigo correr com meu filho, eu não consigo brincar. Então as pessoas às vezes falam assim, é só pela estética. Não, não é pela estética, né? Não é só pela longevidade, estética. como eu... Mas isso aí, a questão estética é a percepção individual. Sim. Né? É a percepção. Ela percebe em si que ela está com sobrepeso, não é pela balança. Porque ela não, muita gente não sabe qual é o peso ideal para si própria. Ela percebe pelo próprio volume, pela própria visão dela. Então essa percepção visual
né, que nós chamamos muitas vezes de beleza ou de estética, é a percepção da pessoa que entendeu que ela tem que se tratar, que ela precisou fazer a bariátrica por causa do filho, porque ela percebeu que ela está cansada. É uma percepção de estética, de visual também. Sim, né? total. Então tá certíssimo ela. E uma pessoa com a autoestima elevada, porque quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela não consegue alcançar resultado. Parece que todas as áreas estão ligadas na autoestima da pessoa, né? Ela não consegue ter um bom relacionamento, ela não consegue ter um bom desempenho na área dela do trabalho. Quando a autoestima da pessoa tá alta, é como se a gente tivesse assim... Sabe aquela pessoa que tem autoestima elevada? Ela não tá dentro dos parâmetros estéticos impostos pela sociedade. Não é isso que a gente tá falando, né? É a forma como a pessoa se sente mais bonita, se sente mais com energia lá no alto. Ela chega e parece que todo mundo sente. Uau, fulana chegou, né? Sim. E aí, da mesma forma, quando a pessoa tem autoestima baixa, com a energia lá embaixo, ela chega, parece que ela pode ser maravilhosa, mas ela passa despercebida quando ela chega nos lugares. Então, quando a pessoa vai buscar um nutrólogo, ela vai buscar muito mais, né? Muito além do processo de emagrecer. É resultados totalmente diferentes em todas as áreas da vida dela, né? Que acaba ganhando em função do processo de estar mais bonita, de se sentir melhor. Olha, isso aí é um assunto que rende muita conversa. Muitos podcasts. É muita conversa, né? E assim, né? Cada vez a gente sempre vai entender um aspecto mais profundo disso, tudo que a gente tá falando, né? Sim. Porque assim, né? Quando a pessoa puxa esse assunto comigo, né? Eu tento levar o assunto, primeiro a pessoa entender que eu não vejo isso como uma futilidade, eu vejo isso como uma coisa fundamental. Entendeu? Eu acho uma coisa fundamental. E assim, a pessoa ser feliz, a pessoa ter alegria, a pessoa ter força, né? É algo que vai fazer a gente realizar nossos sonhos, né? Sim. Então, assim, quantas pessoas não vão fazer uma viagem pra praia porque não querem sair na foto? Exatamente, Verdade. eu já fui essa pessoa que botava a canga na frente e ficava correndo, assim, sabe? E nem era acima do peso, às vezes deixa até de ir, né? Nem vive tem gente que nem sai, não bota roupa que gostaria. É muito complicado. Quantos homens não conquistaram aquelas mulheres que eles desejaram, que sonharam, porque ele não se sentiu, né, à altura dele chegar, né? Ele não tinha autoestima para ir lá e olhar no olho dela e falar, porque ele olhava no espelho e ele mesmo se depreciava, né? Então, é a forma como a gente se sente, né? Exatamente. Não é, eu tô falando de relacionamento, mas eu tô falando de relações humanas. Sim. Isso serve para entrevista de emprego. Sim. Claro, eu tava vendo uma entrevista sobre isso esses dias, que a menina falou que ela sempre quis passar para a medicina, só que ela já não se sentia merecedora de medicina, então ela tentou enfermagem. Tipo, ou seja, a forma como ela se sentia já limitou ela de ter uma carreira que ela gostaria de ter. Claro, então, assim, o seu trabalho hoje realmente é salvar muito mais do que intensivista, né? São pessoas que podem mudar totalmente o rumo da sua história, da sua vida, através da autoestima elevada, através da forma como ela se sente. Porque realmente, quando a gente se olha no espelho e a gente não gosta do que vê, a gente não se acha merecedora de uma série de coisas, né? E às vezes a pessoa nem sabe. A pessoa só chega ali e fala assim, eu quero emagrecer. Aí você pergunta assim, mas por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar mais bonita. Mas esse quero ficar mais bonita vai impactar em muitas coisas na vida dela. Mas às vezes ela chega ali e ela não faz a menor ideia. Ela fala, eu vou porque, tipo assim, eu vi no Instagram, tem isso, né? E é isso que eu ia te perguntar. Chega a gente lá no seu consultório e fala, quero ficar com esse corpo aqui? Olha, ainda não aconteceu, assim, da pessoa trazer acho que isso vai melhorando. Acho que uma vai melhorando foto, assim, olha, eu quero ser esse cara. Ainda não aconteceu, né? Mas assim, né, as pessoas, elas têm as pessoas que elas modelam, né? A sua comparação, né? As pessoas, elas têm, né? E assim, eu acho que modelar não é errado. Sim. Modelar nesse sentido, assim, você vê alguém que você quer usar ela como um esteio, um ponto de referência, eu não vejo isso errado. Até porque, né, nós temos que ter referências, né? Então, quando a pessoa ela quer ascender numa profissão, ela olha aquele profissional que ela quer, né? Mesmo que na trajetória ela tenha a sua autenticidade, mesmo que ela comece a ter a sua própria marca, né? A sua própria identidade, mas ela ter referências é algo muito importante. Ela ter um amigo que emagreceu, ela ter um amigo que ganhou massa muscular, ela ter uma pessoa que, nossa, aquela pessoa não tinha uma aparência legal, mas mudou completamente. Nossa, essa pessoa está muito mais interessante. A gente está falando dessa questão da beleza, né? Porque é um ponto de referência também.
né? E também de saúde, né? Então teve aquela pessoa que não era saudável e passou a ser muito mais saudável, né? Exatamente. Então tem tudo isso aí. Então a gente ter referência é uma coisa importantíssima. Não, você modelar é ótimo. O que não pode é você se Entrar na comparar, piração, né? Por exemplo, quando eu comecei nesse processo de emagrecimento, eu tinha uma pessoa que ela era o fundo de tela do meu celular. Eu tinha. O meu era Carol Saraiva, quem era o O seu? meu era a Camila Gupper. eu eu cheguei lembro. com o Rodrigo, o doutor Rodrigo veio aqui, né? Aham. Ele era meu médico. E eu cheguei e falei assim, quero ficar com o corpo da Camila Gupper. Aí ele falou assim, Nasce de novo. esquece, não vai existir. Cada um tem sua genética, a gente pode chegar perto do que você busca. Mas ele falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, você tem que ser sempre a referência da sua melhor versão. Sim. Então assim, olha pra trás, vê agora onde você tá e olha a foto que você tava lá atrás. Exatamente, Aí a eu falo, comparação cara, é tem que ser verdade. assim. Meus 5 anos atrás, eu agora e como eu quero estar daqui a 5 Exatamente. anos. Então é você comparar você dentro do seu corpo com a sua melhor versão, né? É ruim quando vem uma comparação. Eu acho que modelar é maravilhoso. Perfeito. Modelar é perfeito. Agora você comparar gera frustração, né? Porque nenhum corpo vai ser igual ao Não é, outro. não sei- Mas não nós tem temos que ter nossos heróis. Nós temos que ter nossos heróis. Exatamente. Nossos heróis, Tem mesmo que ter modelos. seja do Olimpo, mas nós temos que ter nossos heróis. Pra gente, né, sair da inércia, entendeu? Perfeito. E você tá falando essa questão de herói, quero voltar um pouquinho lá atrás. Você falou que seu pai é cirurgião, né? É, isso. Você teve influência dele, da medicina, ou foi uma coisa que não veio dele, assim, você sempre Veio, quis? assim, eu fui criado dentro de um hospital, né? Assim, meus pais, na época, né, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, uma cidade pequena, então muitas vezes, né, meu pai principalmente, né, ele ia passar visita e me levava e eu ficava na recepção e todo mundo lá já me conhecia, eu ficava circulando. Teve uma determinada época que ele ia fazer algum procedimento, o hospital que ele trabalha tem um convento, né? Aí ele me deixava com a irmã Evarista, que era uma freira de 1,50 m, né? Pequenininha. Na época ela era bem idosa, né? E aí eu comecei a ter as primeiras aulas de alemão e de cristianismo, né? De catecismo com ela, né? Então, assim, o hospital ele me influenciou, assim, o ambiente hospitalar, né? O ambiente, o convívio. As reuniões dos amigos meus pais são reuniões médicos. Então, o assunto era medicina, o assunto era problema, era os bastidores. Você né? estava sempre inserido ali no meio da medicina. Né? Eles não Não falavam teve muita opção. do Flamengo e do Vasco, eles falavam de medicina, né? E minha mãe também, muitas vezes a gente não tinha alguém em casa depois do colégio, ela ia pro posto de saúde, ela me levava, eu ficava lá jogando bola com as crianças que ia lá tomar vacina, que ia lá ser atendida. Aí, às vezes, a enfermeira, minha mãe, falava, ó, aquele menino ali, você pode brincar com ele, mas você não pode encostar nele não, porque ele tá com uma doença de pele ali, vou pegar em você, né? Aí eu, tá, daqui a pouco tava eu lá brincando com nem aí. Encostado sabe? no menino, Criança não tá abraçando, rolando ali, né? Pô, eu avisei que não podia, eu nem aí, nem pegava nada, né? Criança, né? Tem um anjo da guarda ali, né? verdade. Criança e bêbado. Cada Então um assim, tem seu. era assim, né? Quantas vezes eu ficava lá no consultório do meu pai lá, né? Depois da aula, né? Fazendo dever de casa e a fila de paciente lá andando, né? Então, assim, a medicina, ela é uma questão, né, de família, né? Nesse sentido, meu pai, minha mãe, são meus tios, né? São meus primos, nós somos 8 ou 9 médicos na família. Nossa. Né? Então, assim, né, a influência veio daí. Mas, assim, em termos de carreira, né, não tem nenhum intensivista, não tem nenhum nutrólogo. Eu sou o primeiro Ah, legal. a fazer os dois, entendeu? Perfeito. Já tá cuidando da família toda. Ah, já tô cuidando de alguns. A minha principal paciente da minha família é minha avó, de 97 anos. Ah, que legal. bonitinho. Ela tem 97 anos, muito lúcida, né? Ela é muito independente, né? E eu recebi uma mensagem, né, da minha tia, né? Porque eu suplemento ela, eu prescrevo, ela mora no interior de São Paulo, né? Aí eu fui visitar ela, o aniversário dela esse ano, né? E eu conversei com ela, né? Ela bem lúcida, olha, quer que eu prescreva pra você? Ela, pode mandar, não, eu vou tomar tudinho. Você bota aqui a lista que eu entrego pra pessoa que ela tem uma cuidadora, né? Aí eu mandei pra ela uma suplementação. Quando foi agora, eles mandaram, olha, ela pegou Covid, ninguém me falou nada. E falaram assim, olha, ela pegou Covid e a gente só entendeu que ela tava com Covid e já tava já no final. Você vê que Porque a suplementação fez. Como é importante, né? Não deu uma tosse, não teve nada. Passou direto. E até ela mesma teve a percepção que o suplemento, né,
deixou ela mais forte. Eu não estou dizendo que o suplemento trata a Covid, Sim. mas que ela mesmo disse que ela considera que a prescrição nutricional que eu fiz para ela ajudou muito ela a atravessar, né, a infecção por Covid sem nenhuma situação séria. Ah, sim, eu não tenho dúvida E disso. qual é a sua maior motivação hoje para seguir a nutrologia? Bom, foi aquela conversa com o Augusto, meu amigo, meu sócio, né? Aquela conversa foi a chave que ligou, o motor para eu entender que eu seria muito mais... Eu considero que eu estou sendo muito mais útil, né, como médico nutrólogo. Né? Eu já estava num processo de aprendizado, eu já estava achando interessante, eu gostava de estudar nutrologia, mas eu não via como uma forma... Parecia mais um hobby e um plano B, uma coisa secundária do que algo... uma carreira ao qual eu iria me dedicar de corpo e alma. Então foi justamente, né? E assim, eu tenho muita satisfação em ver as pessoas melhorando. Eu me sinto muito motivado quando eu vejo que a pessoa se transformou, que ela está mais feliz, que ela está conseguindo ter mais força. Uma coisa que eu falo muito é ter força. Ter força. A gente levantar de manhã com força e sem cansaço, sem perda de concentração mental. Uma coisa que eu falo muito da questão da força, né, é a pessoa ter a libido preservada, né? Não é superficial, não é fútil ter libido, é importante, isso é qualidade de vida e isso está relacionado à vitalidade. Vitalidade é força, né? Então eu vejo dessa forma, o que me motiva a levantar todo dia e treinar. Eu treino todo dia. E o que me motiva a estudar também, eu não vou dizer que eu estudo todo dia, mas eu estudo com muita frequência, quase todo dia, e com muita alegria, com muita satisfação, sem peso nenhum nas costas de estar fazendo isso, né? É justamente eu saber que meu próximo paciente será melhor atendido do que o anterior, porque eu estou sabendo mais, eu estou cada dia mais capacitado. E faz a diferença na vida das pessoas, assim, eternamente, né? Então, assim, hoje eu ia até te perguntar, assim, quem poderia buscar um nutrólogo, né? Mas acho que todo mundo. Eu acho que é um nicho, né, que todo mundo tem que cuidar. Porque senão você não vai no nutrólogo porque você tá com um problema. Você vai para você prevenir que você tenha lá na frente. Então, eu acho que hoje todo mundo, né, é importante para todo mundo que faça esse acompanhamento. E a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, você falou que tem algumas coisas de interpretação de exame que pode ir muito além do que aquela coisa pequenininha que tem ali, né? Então, eu acho que a pessoa às vezes está com tô com uma dorzinha de estômago, aí a pessoa vai no gastro, tudo bem, tem que ir, mas às vezes o gastro passa um remédio e acabou. E aí pode ser uma coisa muito mais além do que isso, né? Então, acho que hoje todo mundo deveria passar ali no nutrólogo para ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu realmente, o público, né, para nutrologia são todos. Né, os saudáveis e os que ainda precisam melhorar a saúde, né, que não estão plenamente saudáveis, são todos mesmo, né, e não tem idade, todas as idades, né, todas as idades. E no caso, essa questão da interpretação dos exames, né, o exame é onde nós vamos começar a desvendar o mistério individual de cada um. Perfeito. Né? Então, assim, o exame ele começa na conversa, na anamnese, que é o que a gente está fazendo aqui, é uma conversa, né? É o saber o que a pessoa está procurando, o que ela está passando, né? Então, o exame é ali, né? Lá no caso também na nossa clínica, né? Nós fazemos a bioimpedância para avaliação de composição corporal. Invariavelmente, antes do paciente entrar no consultório, ele já faz uma bioimpedância, né? Justamente porque eu tenho ali um mapa, né, de como é que está a composição, porque muita gente pode estar acima do peso, mas tem uma composição corporal boa, né? Porque muita gente se liga no IMC, né, que é um valor em que você determina se a pessoa está abaixo, dentro do peso e acima do peso, né? Que é o IMC, ele é um cálculo feito do peso dividido pela altura ao quadrado. Ele é muito importante porque você tem que ter, aquilo que eu falo, você tem que ter um ponto de referência. O IMC, ele define, ele é o corte de quem é obeso e quem não é. Ele é o corte de quem vai entrar na medicação e quem não vai. Né? Mas individualmente você tem que olhar o paciente. Porque se ele for um fisiculturista, ele vai ter um IMC de obeso e o percentual de gordura dele é 5%.
Apesar de quantas pessoas na população são fisiculturistas? Muito pouco. Então o IMC ele serve para análise para a população geral. Mas o indivíduo que está sentando diante de você, você tem que olhar se aquele IMC é compatível com a obesidade ou não. Eu, por exemplo, sempre fui a falsa magra, né? Eu era magra, eu tinha um peso abaixo, assim, do indicado até. Mas, cara, quando eu ia fazer bioimpedância, minha taxa, né, de gordura, assim, era lá em cima. Porque eu tinha concentrações, assim, na parte abdominal, né, no busto. E era impressionante toda vez que eu ia. E eu me alimentava bem, assim. Então, eu não sei se realmente era uma coisa genética ou não. Mas tem isso também, né? Tem ao contrário, tem a falsa magra. Tem. Eu chegava lá. Existe. Hoje não, que hoje eu me cuido, mas... Na época, nossa, era o ó. Eu chegava lá me achando e falava, mas meu peso tá ótimo. Não, mas seu exame aqui não tá legal, não. Isso aí existe sim, né? Existe assim, tem muita gente que tá enquadrada num peso adequado, né? Tá enquadrada, eu olho, realmente, se você subiu na balança, você tá no seu peso ideal, numa tabela, né? Sim. Mas quando você faz a análise de composição corporal, a massa muscular dela tá lá embaixo e a gordura dela tá lá em cima. Né? Aí o percentual de gordura dela está elevado, né? E aí cabe a nós, né, primeiro explicar qual é a importância da gente mudar esse gráfico, né, de jogar a massa muscular mais para cima e a gordura mais para baixo. Não que o ser humano não precise de gordura, né? Hoje a gente está, né, vivendo um momento que a gente fala muito mal da gordura, né? A gordura ela é uma forma do nosso corpo se defender da inanição, é o estoque, a reserva, e a gordura ela é utilizada para constituição das nossas células. Os nossos hormônios são feitos de gordura, então a pessoa muitas vezes ela tem pouquíssima gordura, né? Sujeito está a déficit deficiências hormonais, principalmente, né, os hormônios da testosterona, estrogênio. Então, a gordura ela tem o seu papel, porém a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que ter o ponto de referência saudável. Tem mulheres até que não menstruam, né, por conta dessa taxa de gordura bem baixa. Uma conhecida que era assim, ela não conseguia menstruar. E aí acho que começa a ter vários problemas, né, até para engravidar, enfim. E o homem também. Também, né? O homem também, não é só a mulher, não. Complicado. O homem também. E qual é a maior queixa hoje das pessoas que te procuram, dos pacientes? Olha, a grande maioria que me procura nesse momento são pessoas que estão tendo dificuldade de emagrecer, não necessariamente obesas, né? O grande obeso, hoje em dia, ele já segue um fluxo da bariátrica, entendeu? Apesar de que eu tenho pacientes que não querem fazer bariátrica e me procuram, né? Geralmente, aquela pessoa que está obesa, ela não sabia, né? Ela achava que estava apenas acima do peso, mas não sabia, né? E as pessoas que já estão tentando baixar o peso, né, se adequar ao peso, né, e conseguir normalizar isso. Essa é a grande maioria. E qual é a maior dificuldade de quem quer emagrecer, tenta sozinho, sem a ajuda de um profissional, e não consegue? A maior dificuldade que eu vejo hoje em dia é a sustentar o peso quando ele consegue baixar o peso. Aquele efeito sanfona, né? Sustentar o peso, e tem alguns detalhes nesse assunto muito interessantes, né? Porque é o seguinte, a pessoa, muitas vezes motivada, né, até por conta própria, se a pessoa, né, tá acima do peso, ela frequentar a academia e ela começar a baixar a ingesta calórica por conta própria, que ela pode fazer isso, às vezes, por conta própria. Quantos a gente já não viu, né, que resolveram emagrecer e emagreceu, porém, né, ou ele chega num platô e ele quer que ele emagreça, mas ele quer ficar igual ao modelo, igual a modelagem dele, igual o herói dele. E aí é o exemplo, né, que ele usa. E ele não consegue. Aí ele procura um profissional porque ele não tá conseguindo passar daquela faixa. E tem aqueles que emagreceram e voltaram, emagreceu e voltou. Existem algumas coisas interessantes para a gente poder entender por que isso acontece. A primeira delas é o seguinte: quando a pessoa emagrece, é difícil manter sozinho, sem uma orientação, porque para cada quilo de peso perdido, a fome da pessoa aumenta em 100 calorias. Agora, você imagina uma pessoa que perdeu 30 quilos. Né? Até 10 quilos.
Sim. Então, a fome da pessoa ela vai aumentar. Não tem jeito, né? Então, o desafio do emagrecimento do zero era menor do que o desafio de manter, porque a fome dela é maior. Perfeito. Né? Outra questão também envolvida é o que faz a pessoa queimar gordura não é durante o exercício. A pessoa durante o exercício ela queima glicose intracelular, que é o glicogênio. A transpiração é a hidrólise do glicogênio. A transpiração é isso. Então, a pessoa, ela, durante o exercício, ela pode até mobilizar a gordura subcutânea, mas o que faz a pessoa emagrecer é durante o sono, é durante o repouso, é durante o descanso, através da elevação da taxa metabólica basal da pessoa. Então, quando a pessoa está acima do peso, a taxa metabólica dela é um patamar. Mas quando ela começa a emagrecer, a taxa metabólica começa a baixar, porque isso é uma defesa do ser humano. Por quê? Ele tem que baixar, é que nem a gente tem dinheiro na conta. E começa a gastar o dinheiro da conta, você começa a economizar. Você começa, gente, vamos, né, economizar aqui porque as reservas já estão diminuindo, né? Então o corpo faz isso por questão de economia mesmo. Então ele começa a baixar a taxa metabólica da pessoa e o gasto calórico em repouso passa a ser mais dificultoso. Então ela tem dois problemas metabólicos, fora outras questões, mas assim, da monotonia, né, e tal, né? Ela diminui a taxa metabólica e ela aumenta o apetite. Então quando ela procura um profissional, o profissional ele faz essa travessia com a pessoa, de modo que é possível ela modular esse apetite. O corpo ele consegue se acostumar e ele consegue modular. Muitas vezes a gente vai precisar da medicação. Mas justamente depois de um período. Não é, assim, tem gente que vai discordar de mim, mas eu vou colocar aqui num prazo de 20 meses. A pessoa ela consegue adaptar. Né? Não tem como a gente entregar isso para todo mundo, mas é um prazo razoável para a pessoa, né, não sair dessa faixa desse aumento de apetite que ela tem quando ela emagrece, entendeu? E então é um tratamento a longo prazo, né? Porque se a pessoa ela perde 20 quilos em 10 meses, vai. Daí ela engorda o dobro depois porque ela não faz esse processo de modulação, né? Ela vai estar morrendo de fome, ela vai acabar comendo além, acaba engordando, aí vira aquele eterno efeito. Eu costumo observar que existem uns ciclos, né, dos momentos, né? Então, assim, se a gente for dividir as fases em estações do ano, né, que são 4 estações, cada estação são 90 dias, né? É muito comum, nessa primeira fase que a pessoa está emagrecendo, ela começa a emagrecer bastante porque ela começa a perder muito líquido, muito inchaço, muito edema intracelular. Então, na medida que ela começou a cortar carboidrato, o corpo começa a usar o glicogênio muscular e ela seca. Aí por isso que a cetogênica fez muito milagre e as pessoas já estão entendendo que ela não é esse milagre todo. Então ela secou 5 quilos, nossa, maravilha, aí ela para. Por quê? Porque era aquele estoque de água que estava retido. Né? E quando a pessoa ela começa a seguir uma dieta, o mecanismo compensatório da alimentação, principalmente por açúcar, frutose, né, o álcool também entra ali, né, faz com que a pessoa ela estimule muito a produção de neurotransmissores dopaminérgicos. Doping, né, é a recompensa. Né? O mecanismo dopaminérgico está associado também a outras práticas. Né? Mas a alimentação é uma delas. E nós temos que estimular que a pessoa utilize vias serotoninérgicas, que é a via da alegria e da satisfação. O que vai fazer a pessoa produzir serotonina é a produção de um aminoácido chamado triptofano. E o triptofano, naturalmente, ele só é produzido através da fermentação de cereais integrais no intestino. Você vai precisar do intestino com uma flora funcionando muito bem, e você vai precisar que esse intestino comece a digerir e fermentar para produzir isso de forma natural. E você pode suplementar o triptofano. Por isso que a medicação ela pode entrar nesse momento para evitar que a pessoa comece a ter uma depressão no meio do processo de emagrecimento.
que é muito comum, e ela começar a lembrar, eu era mais feliz na época que eu comia de qualquer coisa. Com certeza. Aí já remete à felicidade, à comida, e quer comer para ficar feliz, aí entra naquele ciclo. Da felicidade, da Terminado. recompensa. Que a pessoa não tem culpa. Uma coisa que eu falo para os pacientes, eles não têm culpa do reganho, eles não têm culpa que eles não conseguiram sair do platô, que eles estão no efeito sanfona e que eles desenvolveram uma compulsão alimentar que eles mesmos não vão conseguir diagnosticar por conta desse mecanismo de recompensa. Porque os alimentos que a gente encontra com muita facilidade no supermercado e que dão muita satisfação e alegria são esses alimentos aí que, né, criam esse mecanismo de recompensa. Sim, a indústria alimentícia já faz propositalmente, né? Eu acredito que foi intuitivamente que eles viram que dá dinheiro. Exatamente, Daí, funciona bem. Dá dinheiro, vamos mandar nessa direção. Eu amei. Eu também. Foi muito bom. Passou rapidinho, né? Nossa, muito. Foi muito bom conhecer melhor um pouquinho do médico e do por trás do médico também. Mas né? agora a gente vai conhecer muito, né? Muito, Porque gente. É teremos só o uma primeiro série de podcast. muitos episódios. Isso aí. Com Foi um convidados agora. Ele que vai conduzir com alguns convidados. E muito bem, acredito. Com certeza. Obrigada. Foi uma Muito honra, obrigado, realmente. satisfação Esse toda papo minha aí. muito, Fico muito honrado. engrandecedor. Eu aprendi Foi muito. ótimo. Também. Obrigada. gente. Tchau, gente. Ó, se inscreve no canal. Curte e compartilha. Beijo.